vida, para a sua casa, para a sua família. Eu creio, meu irmão, em Jesus Cristo, que todos nós sobre a face desta terra precisa de Deus, independente de qualquer coisa, independente da sua religião, placa de igreja, religião. Eu não prego uma religião, uma placa de igreja que não salva ninguém, mas eu falo do amor de Deus, Jesus Cristo, que quando eu mais precisava, Ele me deu força. Quando eu mais precisava, Ele me levantou, Ele transformou a minha vida, a minha casa, o meu pensamento, o meu modo de agir sobre a face desta terra. Foi assim que Deus olhou para mim, quando ninguém mais olhava para mim. Então o motivo de eu estar aqui não é praticar, realmente criticar a sua religião, criticar o que você faz, criticar aquilo que você pensa, o que você imagina, independente de qualquer coisa. Deus me deu o chamado para mim abençoar a vida de pessoas, independente se a pessoa crê ou não, independente se ela acredita ou não, mas há um Deus poderoso que pode abençoar nossa vida em todo o tempo. Eu não estou aqui por causa de um homem, eu não estou aqui por causa de uma placa de igreja, eu não estou aqui por causa do Macedo, ou do apóstolo, ou do Malafaia, ou de uma igreja, não. Eu estou aqui pelo chamado do Espírito Santo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando você tem a vida, você crê que você levantou, porque Deus te deu vida. Você levantou por esta manhã, porque Deus te deu saúde. Você tem um espírito, você tem uma vida sobre a face da terra, você tem filho, você tem família, você é um pai de família, você é uma mãe. Você tem que entender que existe o sobrenatural, que é o poder de Deus sobre a face desta terra. O Deus que manda a chuva, o Deus que faz todas as coisas, Ele existe, meu irmão. E eu quero deixar esta palavra para você aqui, em João, capítulo 11, daqui a pouco eu vou estar orando. A Bíblia fala da ressurreição de Lázaro, a ressurreição de um homem chamado Lázaro. Mas não é isso que eu quero entrar no detalhe com você. O que eu quero entrar com você é que nós morremos sobre a face desta terra. Só que a ressurreição de Lázaro, e muitas pessoas também já receberam vitória, bênçãos que aconteceu na vida dela. Um dia você chegou, quantas pessoas que chegaram no hospital e os médicos desenganou aquela pessoa. Disse que a sua vida já não tem mais jeito. Você deu um câncer maligno e não tem mais jeito para você, você vai morrer. Aquela pessoa pegou firme com Deus, não numa religião, mas ela acreditou que Deus podia curar ela. E ela começou a pensar em Deus. Ela começou a colocar o pensamento em Deus. Senhor, os médicos dizem que não tem jeito, a medicina diz que não tem jeito, mas Espírito Santo, eu creio no Deus vivo que fez o céu e a terra. E quando você coloca isso na sua mente, você começa a entrar no teu coração que existe um Todo-Poderoso que pode mudar a história desta terra. E quanto caso que as pessoas deram câncer, acreditou, orou a Deus, os médicos desenganou, depois voltou no hospital, o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas você foi curado. Você tem fé. A fé é o sobrenatural, é uma coisa que você não vê, mas você crê. A Bíblia fala: aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Ele está presente aqui, ó. Ele morreu na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Esteve pouco tempo
as pessoas estavam realmente o quê? A sexta-feira da paixão. Muitas pessoas não trabalharam porque acredita que morreu Jesus Cristo e no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. E ele disse: aquele que crer, mesmo morto viverá. É isso que eu quero entender, quero levar você a entender que eu e você vai morrer. Mas para onde nós vamos depois que morre? Por que que Jesus morreu naquela cruz? Por que que Jesus sofreu? Por que que Jesus, ele sofreu naquela cruz? Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Por que que pregaram as mãos dele? Por que que bateram nele? Você acha que o mal queria que Jesus ele morrisse de uma hora para outra? Não. Ele queria que Jesus negasse a sua fé naquela cruz. É por isso que a luta é tão grande sobre a face da terra, porque as pessoas querem que você nega a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Por que que humilhou tanto Jesus? Por que que não pegaram lá algum tiro e deram um tiro na cabeça dele, pegaram uma lança, enfiaram na cabeça, matou, acabou tudo? Não. Primeiro fez ele carregar uma cruz. Primeiro bateram nele, cortaram ele todo, quando ele estava todo sanguentado, quando ele estava ali sofrendo com um chicote, de tanto que bateram nele, fizeram ele carregar uma cruz. Para que que eles fizeram ele carregar aquela cruz, meu irmão? Você católico, você evangélico, você da pentecostal, você da Deus e Amor, da Universal, não importa. Para que que Jesus morreu na cruz? Para salvar o pecador, para salvar o católico, para salvar o evangélico, para salvar o pastor, o ancião, para salvar aqueles que estão sofrendo, para salvar a prostituta, para salvar o ladrão. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama você que está aí dizendo: Deus não me vê. Ele ama você que está aí realmente sofrendo, debilitado. Ele ama você que está no mundo das drogas, da criminalidade. Ele só não ama o pecado. O pecado tem destruído a face desta terra. Quando eu venho aqui para falar do amor de Deus, eu não venho falar de uma placa de igreja. Placa de igreja não salva, o apóstolo não salva, o Macedo não salva, Malafaia não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas esqueceram quem dá vida. As pessoas esqueceram que ela vai morrer. Mas, meu irmão, a Bíblia fala: está ordenado o homem morrer uma vez sobre a face da terra. Mas vai ter a segunda morte espiritual. A segunda morte espiritual. É por isso que Jesus morreu na cruz. Porque há dois caminhos. Quando você aceita Ele como Salvador na sua vida, Ele muda a tua história. É como aquele ladrão que estava com Jesus na cruz. Não era católico, não era evangélico, não era da pentecostal, não era da Deus e Amor, mas era ladrão. Mas aquele ladrão olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no seu reino. Jesus, olhando para aquele ladrão, ele disse: hoje ainda você vai estar comigo lá no paraíso. Aquele homem era um ladrão. Mas por causa de que eu estou falando da palavra de Deus? E mesmo às vezes tem pessoas que não creram. O outro diz é ladrão, o outro diz só quer dinheiro, o outro diz só está fazendo a obra porque quer dinheiro, que é isso? Senta na minha mesa, meu irmão. Conhece quem Deus trouxe para levar a palavra que leva a salvação. Senta na minha mesa. Conhece a minha história, da onde eu vim, o que Deus fez na minha vida, por que que eu estou aqui, por que que eu estou levando o evangélico aonde eu não tenho irmão, eu não tenho parente aqui, eu não tenho padrinho, eu não tenho empresário que me banca,
não tem um apóstolo que me banca, não, meu irmão. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu andar no caminho de Deus, eu vou ter vitória. Se eu desobedecer a Deus, vem sobre a minha vida as provações sobre a face desta terra, como eu vivia de um lado para o outro, sem encontrar o todo Criador, que é Jesus, que fez tudo.